Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje. Quero orar por você, apresentar a tua vida, interceder diante do Senhor e viver aqui nesse tempo de comunhão em nome de Jesus. Amém? Apocalipse, no capítulo de número 6, vamos olhar hoje com atenção esta palavra. Depois do capítulo 4, onde João, ele recebe a visão de Deus e é transportado em espírito até o trono do próprio Deus e vê os anciãos. No capítulo de número 5, ele vê o Cordeiro de Deus, a adoração. Capítulo 4, capítulo 5, dos serafins, das milícias de anjos. O Senhor Jesus como o Cordeiro, como tendo sido morto, o único que se achou digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Ali também é universalmente, como entendido pelos estudiosos, adorado, reverenciado. Então, uma visão celestial tremenda que temos visto nestes dias. No capítulo 1, a introdução do livro de Apocalipse. Capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas da Ásia Menor, das igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Depois do capítulo 4 e 5, estas visões. O capítulo 6, o momento onde Jesus começa a abrir os selos daquele livro que ele havia tomado da mão do Deus Todo-Poderoso. E aqui existem várias interpretações e caminhos que são divergentes do entendimento de muitos estudiosos e de muitos teólogos. Mas, em linhas gerais, eu creio que nós podemos compreender esta visão do Apocalipse no capítulo 6 e apropriar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, para vigiar e orar. E tem sido a minha mensagem, a minha oração todos estes dias. Vigiai e orai para que não caísse em tentação. Foi o que Jesus disse no Getsemane aos apóstolos. Vigiai e orai porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que ele voltará. Mas estas visões estão relacionadas realmente a esse tempo vindouro, o tempo do fim, o tempo da glorificação do Senhor com a sua volta para buscar a sua igreja. Entretanto, estes eventos todos eles têm se desenrolado. Muito bem. Apocalipse 6. Eu vi quando o Cordeiro, o apóstolo João dizendo, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Depois o segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Daí o terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo para 1 denário, por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E daí então o 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Daí o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, porque dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos e os irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
E daí o sexto selo, vou falar no final, porque o sétimo selo ele está no capítulo 7, e aí deixaremos para amanhã. Queridos, meu Deus, a complexidade desta visão e do entendimento dessa visão está relacionada às interpretações para outros versados nas línguas originais, das próprias traduções, mas, em linhas gerais, a palavra que está em Mateus, no capítulo 24, versículo 6 a 8, pode nos ilustrar e nos ajudar muito a compreender esta visão do apóstolo João. Se você tem alguns minutinhos, tenho certeza que esta releitura e esta lembrança vai ser muito importante. Mateus 24, quando Jesus fala sobre as dores, o princípio das dores. Versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Percebe? Não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra nações, reino contra reinos, e haverá fomes e tormentos em vários lugares. Percebe? Os elementos dos cavaleiros do Apocalipse estavam aqui de uma maneira intrínseca nas palavras de Jesus, neste sermão profético do capítulo 24 de Mateus. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípio das dores. Meu Deus! O primeiro cavaleiro, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Aqui, muitos divergem, não é? A grande maioria dos teólogos concluem que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Jesus em função do cavalo branco, da santidade e da graça e do favor do Senhor, e também pela palavra que é dita, vem vencendo para vencer. Jesus é o vencedor invicto. Então, a grande maioria dos estudiosos concluem que esse cavaleiro branco, ele é exatamente Jesus, e a multiforme sabedoria de Deus manifesta no nome do Senhor, espalhada por toda a terra, através da igreja. Entretanto, muitos teólogos também, eles divergem desse ponto de vista, dizendo que esse cavaleiro branco, ele não poderia ser Jesus, porque ele foi chamado por um dos próprios seres viventes que ali estavam, e visto que era o próprio Senhor Jesus que estava abrindo o livro e quebrando os selos, não poderia ser ele, não é? Então, por isso eles não concluem isso. Mas o fato de dele vir vencendo para vencer é atribuído de alguma maneira a todas as artimanhas e malignidades de Satanás que tenham tomado forma e algum avanço do reino das trevas adiante de toda a humanidade nos séculos. Muito bem, não sei qual a sua opinião, não é? Eu prefiro ficar com a sabedoria de um homem chamado Russell Shedd. O Russell Shedd, ele conclui, esse audiobook está aí no canal do YouTube, Escatologia do Novo Testamento. Se você tiver curiosidade, 1 hora, 1 hora e meia, dá para você ouvir, você terá lido esse livro, e ele conta todos os escatons, né? Escatons, a escatologia do Novo Testamento, tanto dos evangelhos, das cartas e das epístolas, e depois, capítulo a capítulo, o Apocalipse. E é muito tremendo esse estudo. E ele conclui aqui, quando ele fala então, na página 54, não é, sobre Apocalipse, no capítulo de número 6, ele conclui que este cavaleiro branco, ele é exatamente o Senhor Jesus. O primeiro cavalo branco com o seu cavaleiro representa a presença de Cristo dirigindo seus servos que proclamam o evangelho ao mundo, e a cor branca, a conquista definitiva do guerreiro, e vencendo para vencer, sugere que isto realmente representa este selo. E outros estudiosos interpretam que o primeiro selo no sentido de julgamento sobre a terra, paralelamente aos outros 3 cavaleiros. Muito bem, essa é a interpretação do Russell Shedd, extremamente conceituado, mas fica aí esta questão, não é? O que importa é que todos estes eventos eles estão relacionados a um alerta para nós, vigiar e orar, que são os princípios das dores, estão esparramados nos séculos até os dias de hoje. Então depois veio o segundo selo, o cavalo vermelho, que o seu cavaleiro tinha uma grande espada, foi dada a ele tirar a paz da terra. O terceiro selo, o cavalo preto, que veio
para trazer fome sobre a terra, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, ou seja, para trazer fome mesmo, destruição. Se de um lado o cavalo vermelho, ele podia tirar a paz dos homens, quais dias que os séculos e os séculos mostram em todas as guerras, como Jesus fala em Mateus no capítulo 24, e rumores de guerra e tantas ameaças malignas que existem, são realmente confirmadas por esta ação de Satanás. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. O 4º selo, o cavalo amarelo, chamado morte, ele vem trazendo consigo todo o inferno que o seguia, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada. Percebe? Satanás veio senão a roubar, matar e destruir. Então o cavaleiro, então os cavalos vermelho, preto, amarelo, estão aqui claramente descritos nesta ação que Satanás tenta e tem nos dias de hoje até o dia da consumação da volta do Senhor, para que ele seja completamente destruído. Agora, o que eu quero destacar ao teu coração, todas estas coisas, como Jesus fala em Mateus 24, representam o princípio das dores. Alguns defendem que é período de tribulação, etc. Eu vou falar mais sobre isso adiante. Mas, na realidade, são os princípios das dores. E aquilo que a igreja tem enfrentado, que os mártires enfrentaram, que todas as perseguições que a igreja sofreu, também passaram a enfrentar. O 5º selo é uma visão impressionante quando foi aberta, e todos aqueles que foram perseguidos, injustamente sacrificados, assassinados, realmente destruídos pelas perseguições adiante de se manterem fiéis à palavra e à revelação do Senhor. Ele viu as almas, quando foi aberto o 5º selo, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E estes então passam a clamar ao soberano Senhor, até quando o Senhor não vingaria e não faria justiça. Então eles recebem vestes brancas e é orientado a eles para que eles aguardassem até que se cumprisse o número daqueles que também, como eles, pagariam esse alto preço. Meu Deus, é impressionante. Esta visão do Apocalipse, ela não está em uma dimensão, sabe, do nosso tempo, ou em uma cadeia temporal nossa de acontecimentos, um depois o outro em uma ordem lógica, mas as visões foram dadas ao apóstolo João, e você vai ver mais adiante, depois os selos e as taças, eles se entrelaçam. Em outras palavras, ele tem as visões dos selos e do Senhor, depois ele tem as visões das taças que estão voltando e se intercalando dentro daqueles próprios eventos e episódios. Mas aqui, o que fica para nós é que era o princípio das dores. Leia mais, estude mais, desses poucos minutos talvez possam restar e surgir dúvidas a você. Por fim, o 6º selo foi aberto, e vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e toda a lua como sangue. As estrelas do céu caíram por terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja, porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se? Meu Deus, os homens pedindo a própria morte. Então você percebe que depois dessa palavra dos 5 selos, o 6º selo, ele já se reporta ao grande dia do Senhor, à volta do Senhor Jesus. Então, realmente, este é o grande desafio da interpretação do Apocalipse, de compreender essa dimensão, que ela é saltada no tempo e na história. O 6º selo é aberto e ele dá um salto na história do princípio das dores, percebe? Para depois olhar já para o dia da volta do Senhor, para o grande dia do Senhor, como é declarado na própria palavra. E que você possa ter esse desejo de abrir o teu coração, estudar um pouco mais, ler. Tenho certeza que isso vai te marcar grandemente em nome de Jesus. Amém? E aí sim, este 6º selo marcando o tempo da grande tribulação, onde ali estariam realmente dessa maneira, sem lugar
inconsoláveis os homens, pedindo a sua própria morte, mas vai culminar também com a volta do Senhor e a destruição, prisão do inimigo em nome de Jesus. E nós estaremos com o Senhor na glória, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Não sei se passei muito rápido, não sei se trouxe, ao invés de algum ensinamento, confusão, mas o meu objetivo é fazer esta releitura e vamos até o fim em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A minha oração por mim e por você, pela minha casa, pela tua casa, em nome de Jesus, é que o Senhor abra o nosso entendimento. Que Deus nos dê realmente uma mente sã, para que nós possamos discernir os espíritos e os dias que estamos vivendo e, de maneira alguma, possamos abrir mão de declararmos o nome do Senhor e o poder dele a despeito de qualquer luta ou perseguição. E assim possamos realmente dar vazão ao nosso chamado, para que, à medida em que o Senhor confirma a obra em nós, ele seja glorificado em nome de Jesus. E uma vez mais eu te digo, vigiai e orai, porque o que temos visto, pandemia e lutas e tantas guerras e tantas assolações, crise econômica, tudo mais, sabe? Sobretudo o ano que vem, que ninguém sabe o que vai dar, né? E fica aqui um grande alerta. Consagre a tua vida, volte para os caminhos do Senhor, recomece uma caminhada realmente de liberdade, de autoridade diante do Deus Todo-Poderoso, que ele vai te abençoar, vai te honrar em nome de Jesus. Não deixe para amanhã, comece já agora a sua consagração, conserte-se, vá buscar um concerto com o poder de Deus, que ele está de braços abertos para te receber em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, deixe nos comentários o teu pedido de oração, deixe o teu like, inscreva-se no canal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fica com Deus.